Nação flamenguista, Pascoal ficou impressionado com a estreia de Samuel Lino no Flamengo, né? Samuel Lino é aquele jogador que chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso da responsabilidade, né? Como outros jogadores aí geralmente sentem, né? Venceu todos os duelos individuais, partiu para cima. Foi aquele jogador que o torcedor flamenguista, apesar da derrota para o Atlético Mineiro, né? Ficou na expectativa, né? De ver mais ele em campo, né? Se fala aí até dele ser titular contra o Ceará. Eu não sei, né? Eu acho que o Flamengo deveria poupar alguns jogadores contra esse jogo do Ceará, até porque no meio de semana, aí na quarta-feira, vai ter esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Vale ressaltar que não tem nada perdido ainda, pessoal. Vejo muita gente aí desanimada, achando que o Flamengo já está desclassificado, mas eu acho que não. O Flamengo ainda tem grandes possibilidades, até porque o ano passado a gente foi lá, era final, né? A gente conseguiu vencer por 1-0. Claro, é outra competição, quando eu digo assim, outro ano diferente, mas a gente sabe que o Flamengo tem condições de ir lá e fazer um grande jogo, né? Quando se fala de jogador, né, eu acho que teve boas estreias, né? Saúl estreou bem, né? Emerson Royal estreou bem, então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo fez grandes contratações, né? E Pascoal foi a loucura aí com Samuel Lino, né? Porque fez uma grande atuação, pessoal. Chamou a atenção de todo mundo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Precisava da linha, inclusive. Esse ano tinha. Exato. Vamos lá. Mas desde que aquela linha não seja. Porque eles faziam umas linhas meio assim. Meio a linha reta que não é reta. É bem desgueio, né? Então. Desgueio. Bata desgueio. Aqui a reta vamos. Aí para atravessa uma. Eles pedem para fazer uma linha triângulo, para fazer um triângulo, eu não sei para quê. Eu não entendo. Eu vou falar pra vocês que eu fugi da escola de geometria. Como é que consegue a linha pra cá, o outro Jota, Cristo que me proteja. Vamos lá, vamos ouvir Samuel Lino, né? Ele jogou e foi tá virando moda no Brasil. O cara joga, mas é apresentado depois. Não é a primeira, hein? Já tivemos alguns. Fale! Bom, ser a maior contratação da história do Flamengo é uma coisa incrível, um motivo de muito orgulho. E o nosso time, exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade, mas o nome não entra em campo, números não entram em campo se você não entrar em campo e não correr, não der tudo de si. Deixar a vida 100% aqui no futebol brasileiro você não vai ganhar, porque ontem vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, onde eles estavam jogando o jogo de defender e não deixar o Flamengo conseguir criar jogadas com facilidade. Então acho que números não entra em campo, e eu tô muito tranquilo, tô muito feliz. Eu acho que essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que tá existindo por ser a maior contratação do Flamengo. E bom, isso. Vamos lá, na tela, número Samuel Lino em Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. E ó, ele entrou aos 13 do segundo tempo. Liderou 4 finalizações, no alvo 1. Ações da área rival 9. Duelos ofensivos 6. Duelos vencidos 6. Dribles completados 3. Algoritmo da ESPN 7,16. A nota dele nesse pouco tempo que ele ficou em campo. Pascoal, Zé, Rafa, Samuel Lino apresentado, estreou assim, jogou pouco tempo, mas Zé, uma correria e assim, tomada de decisão, aquela bola que ele bate, que o Everson faz a defesa ali, aí teve a jogada, maravilhosa. Né? Ele dá o come em 2 jogadores, ele dá o corte em 2 jogadores, no Lianco e o outro, não sei qual é o lateral, se era o lateral ou o meio campista que estava chegando. Ele ameaça, dá o corte aqui, ajeita o corpo e bate, e o Everson faz a defesa. Muito bom jogador mesmo. E a personalidade, né? Que ele pegava a bola do lado esquerdo, foi do lado direito, saiu, voltou para recuperar. Ele é muito bom. Essa jogada aí, ó. É o Gabriel? Não. Ele já tinha tentado essa jogada, depois na volta ele fez uma jogada igualzinha, e aí ele deu o corte, né? No Lianco. O Lianco ficou parado ali esperando. Essa daí, acho, né? Ó, uma. Muito bom jogador mesmo.
Aí é uma boa dor de cabeça. Uma boa dor de cabeça pro Felipe, porque não vai ter como tirar. Se ele mantiver essa... É lógico que foi um pedaço pequeno, né? Uma amostra pequena, mas se ele jogar dessa forma todos os jogos, vai ser difícil de tirar, hein? Fala, Rafa. Não, só para acrescentar uma coisa que às vezes as pessoas fica meio que esquecido esse aspecto em relação ao debate sobre o Samuel Lino. Ele de origem é atacante, né? Jogador que sempre jogou nessa função. E quando ele se transfere, dá uma viajada em alguns centros e para no Atlético de Madrid, ele chega nas mãos do Simeone e o Simeone entende que a melhor forma de explorá-lo era reconduzindo o time para a linha de 3. Isso foi muito comum na temporada retrasada, não na passada. Na passada ele jogou menos. O Conor Gallagher, inglês, veio para o Atlético de Madrid nessa temporada passada e acabou ganhando aquela opção aí de ser titular pelo lado esquerdo. Isso modificou a configuração, inclusive, do time do Simeone. Mas na temporada retrasada, ele era titular absoluto pelo lado esquerdo e fazendo toda essa liberdade para ser o cara que ataca a marcação do adversário, do outro lateral adversário. E muitas vezes, os times que enfrentavam o Atlético de Madrid tinham que dobrar a marcação. Tinha que alguém socorrer o ala ou o lateral oponente para poder tirar o espaço para o Samuel Lino fazer os dribles. Ele tem muito recurso. Eu não sei dizer, confesso meu desconhecimento mercadológico ao ponto de dizer quanto vale um jogador. Eu acho que o jogador vale aquilo que o mercado paga por ele. Ele é o reforço mais caro da história do Flamengo. Ele vale tudo isso? Não sei. Acho que o tempo vai dizer. Agora que ele é uma baita aquisição, eu não tenho dúvida. E a curtíssimo prazo, ele vai ultrapassar todos os seus concorrentes diretos, né? Como Michael, Cebolinha. Ele tem mais recursos do que esses. Mas tem o Bruno Henrique que joga nesse pedaço também. E o Bruno Henrique com o Pedro sempre deu samba, né? O Bruno Henrique sempre deu liga. Eu gosto muito do Samuel Lino. Como o Rafa fala que há 2 temporadas ele foi utilizado para correr os 105 metros do campo e fazia isso sorrindo. Né? Fazia isso e força na marcação quando precisava e velocidade no contra-ataque quando precisava, drible, ele tem facilidade de bater com a esquerda, bater com a direita. Eu acho até que a perna direita dele é melhor do que a esquerda, mas ele usa as duas sem nenhum tipo de problema. A ideia é de aproveitamento mesmo no setor ofensivo por parte dele. Né? Mas se precisar num jogo ou outro, o Flamengo precisar de uma dobra de lateral pelo lado esquerdo, ele vai voltar e vai dobrar com o lateral. Ele vai ajudar na marcação sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Eu achei 22 milhões com mais 3, com possibilidades e tal. Acho que é um dinheiro assim, que a gente fica, que o futebol propõe esse tipo de valor, né? Sim. A gente vê um negócio desse. No Brasil pouco, né? Mas assim, se assusta com esse tipo de valor. Mas eu acho que é um jogador que chega. Daqueles que estrearam ontem, eu gostei mais do Samuel Lino. Isso que eu pergunto. É de maior impacto? Depois eu gostei do Saul. E por último do Emerson Royal. Essa é a minha relação dos 3. Pessoal, eu vejo muita gente dizer aí que o Flamengo pagou caro, né? E Samuel Lino, né? Pagar mais ou menos ali 25 milhões, né? Se ele cumprir todas as metas. Então eu faço a pergunta. Melhor você trazer Facundo Torres por 14 e Ramon Sousa por mais 15. Dá 29 milhões de euros. E os caras não jogam, não tem desempenho, não rende. Tô dando só um exemplo. Vou trazer Samuel Lino. Entraram bem? Eu acho que eles cumpriram o que prometiam. O Emerson Real dá para jogar melhor, porque o Emerson Real ele precisa do físico. Ele precisa estar 100% fez o gol, fisicamente. Né? Sim, foi na trave. Participaram. A jogada do Samuel Lino e ele entrando na área para aquela finalizar. que bate na forquilha. O Saul, todo mundo sabe da qualidade que ele tem no passe. Né? Aí podemos seguir. A gente ele abriu o jogo uma hora dos 3. Pro Samuel Lino, uma hora com a perna esquerda. Ele é bom jogador. O Emerson Royal, por isso que eu acho curioso. É que assim, os 3 não estavam 100% para começar, mas quando você vê o banco... Pelo tempo de jogo e por aquilo que eles fizeram... Você acha que devia ter começado? Que, por exemplo, tirando o Emerson Royal, que entrou no... Eu acho que o Emerson entrou 27, antes, né? 27. Mas assim, pelo tempo... Samuel, o Saul foi o último, 34. Pelo tempo de jogo que eles fizeram e pelo tempo de treinamento com o time, eu acho que eles foram muito bem. Sim. Muito bem. O Samuel Lino, pela individualidade... Samuel Lino fez um treino só. Pela individualidade dele, é impressionante o que o cara fez. O jogador bom chega e joga, né? Agora,
vão pegar ritmo, vão entender mecanismos, conhecimento dos jogadores, porque daqui a pouco vai ter, no meio campo, vai ter o Jorginho, o Saul vai jogar do jeito que jogou ontem, vai jogar um pouco mais atrás, junto com o Jorginho. No meio, o Luiz Araújo vai sair para entrar o Lino, vai ser o Bruno Henrique, entendeu? Tem essas peças que precisam ser utilizadas. Pelo pouco que o Samuel Lino apresentou ontem, eu volto a falar aqui, é difícil de tirar. Difícil de tirar, porque qual o jogador que proporciona isso? O Cebolinha foi contratado para fazer isso, o Cebolinha até hoje não fez. E o Samuel Lino, em 15 minutos, fez tudo isso. Rafa, quero te ouvir sobre o trio, sobre os 3 jogadores que atuaram, um pouco do que eles fizeram, mas até expandindo o radar para o que você acha que é o papel dos 3, do Emerson Royal, do Saul e do Lino, até o fim do ano, nessa temporada 25. O jogador mais caro, que é o Samuel Lino, né, é jogar para jogar. E aí é problema do Felipe Luiz, né? Para conviver com a quantidade de opções que ele tem, principalmente pelo lado esquerdo. O Flamengo tem muita gente de meio e ataque que se posiciona mais do lado esquerdo do campo. E aí alguém vai acabar espirrando no final do ano. Muito difícil você manter todo mundo no grupo, são todos jogadores de mercado, competitivos. E a substituição, né? A superposição de peças, ela vai melhorando a qualidade do elenco, né? E o Samuel Lino chega para jogar porque ele é melhor que todos os outros que estão ocupando aquela mesma disputa, aquela mesma faixa de campo. Não consigo imaginar nada muito diferente disso. O Emerson Royal chega para jogar, o Wesley foi embora, achei a reposição muito boa, porque é um jogador de mercado, um jogador que tem experiência nas principais ligas do mundo, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, chega para jogar e muito bem pontuou o Pascoal, precisa muito do físico, não sei, porque ele está em fim de temporada, voltando agora da Europa, qual vai ser o impacto disso imediato em relação a essa condição dele de jogo, mas ele vai ser titular do Flamengo. Mesmo que não esteja 100%, eu acho que ele vai jogar, a menos que o Varela continue com mais prestígio perante o Felipe Luiz. E o Saul, eu acho que o Saul cabe uma discussão boa, viu? Felipe, Pascoal e Zé Elias. O Saul consegue fazer mais de uma função no meio campo. Vocês lembram qual foi o último jogador que o Flamengo contratou antes do Jorginho, que sabia fazer mais de uma função no meio campo? Eu respondo, De La Cruz, que ninguém sabe quando vai jogar. Ninguém sabe nem se vai jogar. Não tá com cara, Então, o Saul chega para isso, para fazer esse papel ali pelo lado direito. Em alguns jogos, ele vai ser o segundo homem, fazendo ali uma dupla de volantes com o Jorginho. Em outros casos, ele vai ser um terceiro homem, quando o Flamengo tiver uma formação um pouco mais compacta para jogos de mais exigência de controle de posse de bola. Mas ele vai ser aquilo ali, vai jogar uma função ou na outra, o máximo possível perto da área, mas sem deixar de ter também as suas atribuições defensivas. E eu acho que é esse jogador que pode, em termos de dinâmica, fazer o Flamengo performar coletivamente como performava nos tempos do Gerson. Deixando bem claro o seguinte, o Saul não é o Gerson, são jogadores completamente diferentes, mas o Saul tem recursos técnicos e ontem já deu uma prova, um aperitivo disso, recursos técnicos para poder fazer os seus companheiros jogarem como o Gerson fazia antigamente. Seguinte, no fim de semana, vamos migrar agora a discussão para o brasileiro. O Flamengo visita o Ceará. Deixa eu primeiro pegar aqui a classificação, né? O Flamengo tem 36 com um jogo a menos que o Cruzeiro, que tem 34, e aí o Palmeiras tem 32. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Nos jogos nós temos desses protagonistas da matemática aí do Brasileirão. Ceará e Flamengo, Palmeiras visita o Vitória e o Cruzeiro visita o Botafogo. Aí, a gente tem os jogos aí. Pois é, nação. Pascoal aí ficou impressionado, né, com a atuação. Com a atuação de Samuel Lino, né? Samuel Lino. Com a camisa do Flamengo, né? Eu sou, sinceramente, eu não fiquei assustado porque eu já sabia como é que ele jogava, né? É um jogador ali que a gente sabia, né? A maioria da gente já sabia que tem qualidade. É um jogador que, sem sombra de dúvida, a gente sabe que vai render muito no Flamengo, pessoal. Ok, talvez muitos não tivessem esperando, né? A atuação, né? Não tivesse esperando o bom desempenho, né, dele.
Mas o cara entrou, pessoal, e jogou muito bem, né? Jogou muito bem, né? Chamou a atenção e deixou o torcedor flamenguista animado, né? E vamos ser bem realistas. Se ele continuar com esse desempenho que ele teve, com podemos dizer, com as atitudes que ele teve durante o jogo, vai ser difícil tirar, viu, pessoal? Vai ser difícil tirar ele da equipe, né? O que a gente espera é que ele continue, né? Continue na mesma pegada, continue com o mesmo desempenho, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um jogador onde todo time aqui no futebol brasileiro queria não quer, né? Só que o problema é dinheiro, né? Vi muita gente aí reclamando porque o Flamengo pagou ali, vai pagar, né? Se atingir todas as metas, 25 milhões de euros, né? É melhor você comprar um jogador. Pessoal, primeiro que jogador qualificado, jogador que. Vamos ser bem realistas, jogador que chega e veste a camisa, não é barato, né? Não é barato. É caro, pessoal. É caro. Tem muito jogador do futebol brasileiro que passa 2 anos para se adaptar. Everton Cebolinha, pessoal, tá há quanto tempo no Flamengo que a gente espera ele fazer uma atuação que ele decida, que parta para cima, seja decisivo. O cara chegou como Pascoal, como Zé Elias disse. Everton Cebolinha fazer 3 anos do Flamengo, não fez um jogo. O cara chegou com meio treino, o cara fez o que o cara não fez em 3 anos. Então aí tá explicado, né? É nessas situações aí que a gente percebe se realmente o cara vale, né? Tudo isso, né? Mas para mim ele vale além disso. Para mim ele é um cara ali que, sem sombra de dúvida, vai dar o retorno financeiro ao Flamengo. Tem muito jogador aí, inclusive no Flamengo, que não... A gente sabe que não tem retorno financeiro. O Flamengo perdeu dinheiro com eles, né? E Everton Cebolinha, Michael, são jogadores que chegou agora aí que principalmente Everton Cebolinha, né, pessoal? É um jogador que, vamos ser bem realistas, você não vê ele fazendo o que Samuel Lino fez, né? Eu volto a dizer, teve apenas um treino, pessoal. Teve apenas um treino, né? E o que a gente espera que ele decida mais, né? É que ele, podemos dizer, se adaptar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. Eu sei que muitos vão dizer, mas esse estilo de jogo de Felipe Luiz, ele já jogava lá no Atlético de Madrid. Ok, eu até entendo, né? Realmente ele jogava, né? Jogava esse estilo de jogo lá. Só que jogadores diferentes, formação é diferente, né? Às vezes o cara precisa um pouco mais de adaptação para esse estilo de jogo, né? Mas é um jogador que, sem sombra de dúvida, vai fazer a diferença. Vocês viram aí, né? Depois que ele entrou, podemos dizer, os rivais, né? Os rivais foram a loucura, pessoal. Os rivais foram a loucura porque é um jogador ali que, com 30 minutos de jogo, acho que ele entrou com 30 e pouco, né? Sei que com 30 minutos de jogo ele já mostrou porque é a maior contratação do Flamengo, né? Porque foi a maior contratação do Flamengo de todos os tempos, né? Jogador de qualidade, pessoal. Não existe um jogador que vai chegar no futebol brasileiro barato e fazer o que ele fez. Não, você não vai ver isso, né? Eu vejo muita gente cobrando, né? Vejo muito presidente aí dizendo que tem que trazer jogador bom e barato, né? É difícil, né? Vai acontecer uma vez ou outra, faz parte. Agora, jogador bom e barato é difícil, né? O Flamengo enfrenta agora o Ceará, né? Amanhã. Defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente espera que faça mais um grande jogo, né? Conquista a vitória, né? Inclusive, eu acho que o Flamengo deveria poupar alguns jogadores. Jorginho, eu acho que não deveria jogar. Arrascaeta não deveria jogar. Lino não deveria jogar. Colocar a molecada, né? Até porque é grama alta, é quintura, é calor. E a gente sabe que na quarta-feira vai ter esse jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, onde muitos estão achando que o Flamengo está eliminado. Mas para mim, nada de eliminação, né? O Flamengo ainda está no jogo. E para mim, o Flamengo vai arrancar essa classificação lá no campo do Atlético Mineiro. Vale ressaltar que o Flamengo tem um histórico bom lá.
Ultimamente a gente ganhou todos os jogos que disputou lá, né? Na inauguração a gente venceu. Na decisão da Copa do Brasil ano passado a gente venceu. Então o histórico é bom e eu acredito na classificação. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Mas antes, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.